março nós começamos a examinar as bem-aventuranças e nós vimos a primeira, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; a segunda, bem-aventurados que choram, porque serão consolados; a terceira, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra; a quarta, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados; quinta, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a última mensagem sobre as bem-aventuranças foi no dia 25 de março, porque depois tivemos alguns cultos especiais, e hoje queremos ver a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Os 3 primeiros evangelhos registram o ensino de Jesus sobre este tema, mas nós escolhemos o evangelho de Mateus, e os versos 1 e 2 do capítulo 15 dizem assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus respondeu sabiamente com uma outra pergunta. Jesus fez isso em muitas ocasiões. Alguém perguntava uma coisa, ele perguntava outra, e levava a pessoa a ouvir o que ele queria dizer e não o que a pessoa queria ouvir. Jesus respondeu então com uma outra pergunta. O texto diz: Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Bem, observem que os fariseus estavam levantando a questão de lavar as mãos, da necessidade de lavar as mãos antes de comer, o que pode parecer muito saudável, muito adequado, e eu creio que é viável fazermos isso hoje. Mas está provado que se você comer com as mãos sujas, não vai acontecer nada com você. Mas ainda assim eu vou continuar lavando as minhas mãos. Mas eles lavavam as mãos por uma tradição e cerimonialmente, e davam uma conotação espiritual. Eles estariam sendo impuros se não lavassem não só as mãos, mas muitos outros objetos que eles usavam, e eram muito cuidadosos quanto a isso. Então Jesus respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Não era essa a tradição a que ele se referia, mas a uma outra tradição. Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Nestes versos, Jesus citou 2 mandamentos. O primeiro está em Êxodo 12, é um dos 10 mandamentos: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse mandamento está registrado no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também no livro de Efésios, na Epístola aos Efésios. O segundo mandamento que Jesus citou está registrado em Êxodo 21:17. Diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Isso é dito em Levítico com outras palavras. Levítico 29 diz: se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Amaldiçoar significa também falar mal, maldizer, não é? E nós temos um caso que é bastante marcante na Bíblia,
de um filho que falou mal do pai. Quem sabe o nome dele? Cã, um dos 3 filhos de Noé. E o que aconteceu? Noé se embriagou, plantou uma vinha e bebeu muito vinho e ficou embriagado e ficou peladão dentro da tenda dele. O filho entra e vê o pai pelado e ele sai e vai dizer para os outros irmãos: olha, o velho está peladão lá dentro. Aí os 2 filhos vieram com uma capa, um segurou de um lado, outro do outro, eles entraram de costas na tenda onde Noé estava e cobriram Noé sem olhar para a sua nudez. Noé ficou sabendo disso e por isso não quero entrar em detalhes, mas Noé amaldiçoou Cã. Na realidade não foi o filho amaldiçoado, mas a descendência dele. E ele também. Mas isso não vem ao caso, só para mostrar a gravidade com que isso era tratado no Velho Testamento. E, bem, estes eram mandamentos de Deus em relação aos pais. Eles estavam sendo transgredidos por causa de uma tradição judaica. Qual era a tradição corrente entre os judeus no tempo de Jesus, a qual Jesus está se referindo? Jesus nos fez saber e nos faz saber ao dizer a eles, nos versos 5 e 6, vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Em que consistia essa tradição? Eu vou falar melhor daqui a pouco sobre isso. Primeiro vamos ver como nós honramos nossos pais e mãe. Nosso pai e nossa mãe. Primeiro, obedecendo. O mandamento que Jesus citou primeiro está registrado também em Efésios e diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Esse mandamento é de uma preciosidade enorme, porque ele é o único mandamento entre os 10 que tem uma promessa. E a promessa é para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Minha mãe não era crente quando eu era menino, ela veio se converter muito mais tarde, depois da morte de um dos filhos, o meu irmão que vinha logo depois de mim, veio depois de mim, e que faleceu num acidente trágico lá em Brasília. E depois disso, minha mãe sofreu muito e finalmente ela foi numa igreja onde o pastor Ernesto Olini, que morreu com 101 anos, se não me engano, recentemente, ele pregou e ela se converteu, mas ela dizia sempre para mim: olha, obedeça a seu pai e a sua mãe, porque você vai ser abençoado. Ela me dizia isso o tempo todo. Ela me criou falando isso era muito, muito forte, muito impressivo o tempo todo na minha vida. E eu busquei, não sei se por isso, mas eu sempre procurei ser obediente.
a ela e ao meu pai, e ela não conhecia as Escrituras. Ela aprendeu isso com seus pais, que segundo ela veio a nos contar depois, conheciam a Bíblia, liam a Bíblia, mas eu não sei muitos detalhes. Mas o fato é que ela tinha princípios, que são princípios bíblicos. E como ela aprendeu isso eu não sei, mas ela nos ensinou valores, que são os valores da Bíblia. E isso não vou esquecer jamais. Muito bem. Perguntando ainda como nós honramos pai e mãe. Em segundo lugar, respeitando. Levítico 19:3 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. O que significa isso? Tratar com respeito, reconhecer neles a autoridade que Deus deu a eles, pelo fato deles serem responsáveis em nos criar, em nos educar, em nos instruir, em cuidar de nós. Então nós devemos respeitá-los, porque foi Deus quem os colocou na nossa vida, para que nós fôssemos por eles instruídos, orientados, educados. A terceira, perguntamos ainda como nós honramos pai e mãe. Em terceiro lugar, sustentando, cuidando e amparando. Como? Todos nós passamos por vários ciclos durante a nossa vida e vai chegar um momento em que nós, como pais, cuidamos dos nossos filhos, possivelmente venhamos a necessitar do cuidado dos filhos numa idade quando não pudermos mais cuidar de nós mesmos. Na realidade, eu gostaria que isso não acontecesse, mas ninguém sabe o dia de amanhã, né? E a lei natural das coisas é que os pais dão tudo que eles podem aos filhos e chega um momento em que eles não têm mais como levantar o seu próprio sustento. E pode ser que nesse momento os pais que sustentaram os seus filhos ao longo da vida e levaram-nos a terem o que eles têm, esses pais podem vir a necessitar de que os filhos os sustentem, cuidem deles, os abriguem. Cada caso vai ser um caso. E nós temos isso bem claro nas Escrituras. O apóstolo Paulo escrevendo aliás, eu não sei porque coloquei uma referência aqui errada. Isso não é Tiago, não. Isso é 1 Timóteo. É 1 Timóteo. Se for capítulo 5, que o outro só tem 4. Se o Timóteo tem 4 capítulos, não é isso? Bom, então é Timóteo 5, 3, 4, 7, 8. Você vê se é primeiro ou segundo. Um não tem 5 capítulos, só tem 4. Não sei se é o primeiro ou o segundo. Então, se não me engano, é 1 Timóteo. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. O verso 7 diz assim: ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então, a responsabilidade bíblica que a Bíblia atribui aos filhos e netos é que cuidem de seus pais e avós até quando estes não puderem mais cuidar de si mesmos, quando eles se verem desamparados, quando eles se verem numa
numa situação em que eles não podem cuidar de si mesmos. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, ela tem Alzheimer, e agora mesmo estive com ela numa reunião de família, e quando estávamos reunidos lá, eu fui também participar dos 60 anos de aniversário da minha irmã caçula, e estive com a minha irmã mais velha, ela esteve comigo e eu comecei a fazer um carinho nela. Peguei a mão dela, ela sentou do meu lado e comecei a acariciá-la, passando as mãos, primeiro pegando na mão, depois pondo as mãos no ombro dela, e de repente ela ficou me olhando esquisito, e tiveram que retirá-la de lá. Melhor, tiraram-na do meu lado e eu tive que sair de perto dela, porque o estranho está pegando em mim, está pondo a mão em mim. Recentemente ela tem uma pessoa que a ajuda, porque a filha trabalha fora, e então um dia uma das pessoas, uma das cuidadoras dela, tinha o cabelo muito curto, e muito curto mesmo. Então ela olhou e pensou que era um homem, e ela disse: tem um homem aqui, ele está pondo a mão em mim. Então a filha teve que sair do trabalho para ir lá e resolver a questão. E ela não dá um passo mais sozinha, não faz as coisas mais sozinhas, e ela depende o tempo todo de alguém junto dela. Senão ela faz bobagem. Meu pai, certa ocasião, ele teve algo semelhante, mas ele teve mais problema de esclerose. É bem semelhante. Um dia muitas vezes estive com ele e ele não me não reconhecia a mulher dele, a minha mãe. Dizia para minha mãe, dizia para mim: olha, eu não conheço essa mulher, tem uma mulher na minha cama. Que mulher é essa? E um dia ele pegou a mala, fez as coisas dele, saiu pela rua de pijama, levando uma mala. Por sorte alguém o encontrou e trouxe de volta para casa. O que ele disse? Essa casa não é minha, não. Ele só lembrava da casa dele de antigamente. Uma vez fui no hospital com ele, e ele disse que eu era general. Por que general? Porque isso só me dá ordens. É o momento que os pais dão ordens aos filhos, tem um momento que os filhos têm que dar ordem aos pais, e ele estava uma arara por causa disso. Mas, então, existem momentos em que os filhos têm a responsabilidade de cuidar dos pais. Mas o que a tradição judaica dizia? Olha, se você tem um bem, tem dinheiro, tem recurso, e você dedica o que você tem a Deus, você não pode dar para os seus pais. Você não pode mais assistir aos pais. E o que os judeus sabidos faziam, sabidos entre aspas, eles dedicavam tudo que tinham ao Senhor, e diziam o seguinte: enquanto eu viver, é do Senhor. Então eles não podiam dar nada para ninguém, nem para os próprios pais. Não podiam assistir os pais com seus bens, com seus recursos, e assim deixavam de assistir os pais nas necessidades. E aqui tudo leva a crer, Jesus está se referindo a honrar como sustentar, como prover, no sentido físico e material, para os seus pais. Foi por isso que Jesus nos chamou de hipócritas. No verso 7 ele diz: hipócritas,
E por isso também Jesus acrescentou, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Essa tradição de dedicar ao Senhor, de modo que eles não pudessem dar a ninguém, isso era uma tradição deles. A Bíblia nunca disse isso, nunca havia ensinado isso a ele. E Jesus está dizendo: não, que a Bíblia ensinou que vocês devem honrar seus pais e suas mães. Mas isso tem um ensejo, um ensino de Jesus sobre o que é ser limpo de coração. Quem são os limpos de coração? Lembre-se de que alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus mostrou então, aqui nos versos 10 e 11, Jesus mostrou que o que contamina o homem, o que contamina a pessoa, não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, não é o que você come, mas o que sai da boca. Isso contamina a pessoa. É significativo dizer que o conhecimento nessa área naquela época era muito pouco, mas Jesus, porque Jesus sabia. O nosso estômago produz um ácido poderoso que, se colocado na sua mão, é capaz de furar a sua mão. É o ácido clorídrico. E toda vez que você ingere algum alimento, esse ácido entra em ação para dissolver o alimento e torná-lo absorvível pelo seu organismo. Ele ajuda na digestão de cada alimento, que de outra forma seria muito difícil dele ser dissolvido para que o organismo pudesse absorver todas as suas propriedades. Isso mata também qualquer germe. E hoje é uma campanha contra a gripe para que você lave as mãos, mas aí é outra coisa, você vai contrair um vírus que pode ser transmitido, e por isso nós devemos lavar as mãos. Mas no caso aqui, havia uma preocupação em cumprir, lavar as mãos, porque não era espiritualmente, não era uma coisa impura não lavar as mãos e não lavar determinados objetos e copos. Eu creio que nós temos que fazer isso, mas não por causa do que eles faziam. E ao fazerem isso, eles achavam que estavam fazendo o máximo, agradando a Deus. Bem, depois de dizer: escutem e entendam, que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa. O texto diz no verso 12 que os discípulos, então aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Ah, que absurdo! Jesus então respondeu com propriedade: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Isso é muito sério. O que Jesus está dizendo? Olha, toda planta que meu Pai não plantou, toda pessoa, por mais espiritual que possa parecer, se ela não foi trazida a Ele, por Ele, ela vai ser arrancada. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Nós não podemos salvar pessoas, nós podemos pregar o Evangelho para as pessoas, mas se o Senhor não trouxer aquela pessoa a Jesus, nós não conseguiremos fazê-lo. E Jesus está dizendo aqui: olha, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada.
pode estar na igreja, como eles estavam nas sinagogas, estavam no templo, estavam em todas as reuniões religiosas, mas Jesus disse: olha, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Não é porque uma pessoa está na igreja que ela é do Senhor. Não é porque uma pessoa tem uma Bíblia e conhece a Bíblia que ela é do Senhor. Jesus continuou dizendo: esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. O que é que Jesus quis dizer? Que o que entra pela boca não é o que contamina, mas o que sai. Então Jesus explicou aos seus discípulos o que realmente contamina a pessoa. Jesus, porém, disse também: vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, o que contamina o homem não é, ou em outras palavras, o que faz uma pessoa pura não é o fato dela lavar-se exteriormente, lavar as mãos, lavar copos, lavar pratos. Isso tudo devemos fazer. Mas não é isso que torna uma pessoa de coração limpo, uma pessoa limpa, espiritualmente falando. Jesus diz que o contamina é o que sai. Sai de onde? Sai do coração. O que coração é aqui? Coração, eu sempre entendi, é o espírito do homem. E por que do espírito do homem é que saem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias? Jesus está falando de um homem, de uma mulher, de uma pessoa não regenerada. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. A boca fala do que o coração está cheio. Gálatas mostra essas coisas que Jesus citou como sendo obras da carne. Gálatas 5, 19, 21, não vou ler não. Os judeus então se valiam da tradição para não honrarem seus pais e assistirem-nos como determinava a palavra de Deus. O ser humano sempre tem e terá uma boa razão para não fazer aquilo que Deus manda na sua palavra que eu e você façamos. Sempre vamos encontrar uma motivação: eu não faço isso por causa disso. Nenhuma razão justifica o descumprimento da palavra de Deus. Mas o que leva o homem a agir assim é a maldade do seu coração, não convertido inteiramente ao Senhor. Aconteceu uma coisa interessante com esse guia, que eu posso falar porque vocês não conhecem ele, nem possivelmente. Bom, ele tinha um comportamento muito legal dentro no trato com a gente, falava como uma pessoa trata a outra normalmente. E ele tinha um microfone com o qual ele se comunicava com todas as pessoas, e nós tínhamos um microfone de ouvido que ouvíamos tudo que ele falava no grupo, para a gente, porque a gente ia andando por todo lado, então não dava para ouvir o que ele falava se não tivesse um microfone no ouvido. Cada um tinha um fone de ouvido, e ele tinha um microfone que andava com ele em todo lugar.
E esse homem entrou no banheiro. E ele não se deu conta de que o microfone estava ligado. Vocês precisavam ver que coisa que saiu. Olha, meu Pai do céu. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que, noutra ocasião, Jesus também disse aos escribas e fariseus, Mateus 23, 25, 26, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Jesus está dizendo, olha, vocês têm uma aparência muito espiritual externamente, mas por dentro vocês são podres. Vocês estão cheios de roubo, glutonaria e aqueles pecados que Jesus mencionou anteriormente naquele outro texto. Ele diz, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Se o nosso interior for limpo, o nosso exterior também será, porque nós exteriorizamos aquilo que temos dentro de nós. Conclusão: o coração da pessoa não regenerada é enganoso e mau. Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Esse texto pode ser devidamente compreendido porque no Velho Testamento o homem não era regenerado. Então, Jesus, a palavra de Deus está dizendo daquilo que o homem é na sua natureza pecaminosa e que eu e você somos sem Cristo. Mas o coração da pessoa regenerada por Jesus é transformado. 1 Coríntios 6, 8 e 11 diz assim, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, isso aos próprios irmãos. No caso aqui, podemos atribuir aos pais. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Quem de nós pode dizer que não foi uma dessas coisas? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Não importa o que vivemos anteriormente, o que importa é o que nós somos hoje em Cristo. E o coração da pessoa regenerada por Jesus tem a mente de Cristo. Pode parecer estranha essa colocação, mas vai ser fácil entender. 1 Coríntios 2, 13 e 16 diz assim, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural, isto é, a que não tem Cristo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, aquela que tem o Espírito de Deus, é isso que significa ser espiritual nas Escrituras do Novo Testamento. Ser espiritual não é um cara, é quem tem o Espírito de Deus. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que habita em nosso coração. Então, nós temos a mente de Cristo. E quando eu estava terminando de preparar essa mensagem, eu me lembrei de um cântico que a gente canta aqui, não vamos cantar,
mas vocês conhecem, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado ou inspirado por Jesus como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu trouxe esse cântico para lembrarmos de que todos nós recebemos um novo coração do Pai. Um coração que é regenerado, que é transformado. Nós cantamos aqui que é ensinado por Jesus e esse coração tem um fruto e deve produzir um fruto, que é o fruto do Espírito, onde habita onde o Espírito de Deus habita em nosso coração. Eu queria que você fechasse seus olhos e você pensasse naquilo que Jesus tratou nesse diálogo com seus discípulos. Que tipo de filho ou filha eu tenho sido em relação aos meus pais? Eu tenho honrado eles, obedecendo, respeitando, e eu penso em que eu tenho a responsabilidade, se vier a acontecer, de cuidar deles, de assisti-los nas suas necessidades. É algo a pensar. O que vai no nosso coração? Somos mesquinhos, somos egoístas, somos totalmente voltados para nós. Como é a nossa relação com os nossos pais? Normalmente, nesse dia, as pessoas se desdobram e cuidam, se aproximam da mãe, no caso, que é o Dia das Mães. Mas e nos outros dias? Como é o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Que tipo de cuidado você dispensa a eles? Que tipo de afeto você dispensa a eles? O tempo já foi embora, eu ia contar uma experiência, mas não vai dar para... falei, agora tem que falar. Eu vi um vídeo recebi um vídeo de um filho que deixa a mãe no asilo, e a mãe com a cara tão alegre, bom, pelo menos ela não estava assim, com semblante com quem está com raiva, mas o filho veio, trouxe a mãe no carro e deixou-a num abrigo, enquanto ele atendeu o celular e a mãe foi andando. De repente aparecem todas as pessoas que estão naquele abrigo, que estão olhando para aquela mãe que vai andando devagar. E de repente o filho começa a ter na sua memória tudo que ele já viveu com a mãe. Porque a mãe, antes de caminhar para lá, ela pegou uma blusa e deu para ele. Para que ele se agasalhasse do frio. E ele começou a lembrar-se de como a mãe cuidou dele, como a mãe foi legal, zelosa, cuidadosa e preocupada com ele.
e ele não aguentou e ele começou a pensar naquilo, e ele corre, pega a mãe, leva de volta para levar para sua casa. E o texto diz que ele ficou com a mãe até que ela morresse aos 93 anos de idade. São coisas que eu e você devemos pensar. Olhe, fale com Deus sobre o que Deus tem falado com você nesta hora.